Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual todos os temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Bem, muito prazer, Henri. Eu queria primeiro agradecer a disponibilidade que tu tens aí para gravar conosco. É uma figura muito querida no Brasil. Eu não sei se tu sabe que tu virou aquelas figurinhas de WhatsApp. Já viu aquelas figurinhas de WhatsApp? É. Virou. Não importa. Falem bem ou mal, falem de mim. Pronto. A vida segue o seu curso. Este ano faço 51 anos de vida pública. Já fiz em 20 de março. E em setembro, 51 anos que eu digo, 41 anos que eu digo quem sou ao Brasil e ao mundo. Fiquem muito bem. Em paz, que venham as perguntas. Fique à vontade. Henri, me diz primeiro uma dúvida que eu tenho aqui, tá? Como é ser Jesus Cristo? Como é que tu acorda, tu dorme, tu vai no banheiro, tu anda sobre a água? Como é que é ser o brother Jesus? Bem, em primeiro lugar, eu, há 2000 anos, não és obrigado a crer, ninguém é obrigado a crer. Disse que voltaria. E a primeira coisa, para poder responder às tuas perguntas, essa é a tua pergunta, que, aliás, é uma pergunta, digamos assim, mais extensa. Eu, há 2000 anos, disse que voltaria. E disse que ia para o Pai, eu disse que ia para o Pai, mas não disse que ia de carne e osso. Já quero explicar isso desde já para ti, para tu compreender depois, em respondendo a tua pergunta. Eu disse, muitas coisas tenho a vos falar, mas vós não as podeis suportar agora. Eu vou para o Pai. Mas quando eu for, eu vou para o Pai, porque se eu não for, não posso enviar o Salvador, o Consolador. Quando eu for, vou lá enviarei. E quando ele vier, vos libertará, vos ensinará as coisas que haverão de vir. Estou me referindo a mim mesmo, que eu ia me enviar, se quiseres compreender. Ou seja, aí depois, porque o texto é bem maior, quem quiser pode ler na Bíblia, só que eu não vou completar, aí eu disse que ia voltar. Mas quando eu fui para o Pai, quando eu desencarnei, presta atenção, reencarnação não é coisa de espírito. Reencarnação é uma lei eterna, que existe desde os tempos que o Senhor Pai, meu Pai disse assim, tu és pode fosse tomar ou pode tornarás. Em Gênesis 3:19. Desde então, sempre a reencarnação existiu. Só que essa palavra é moderna. E daí, quando, na hora da agonia, na cruz, eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Eu fui em espírito para o Pai. E voltei. Não fui de carne e osso. Entendi. Fui em espírito. Então, ficaram durante 2000 anos resmungando aqui na Terra, principalmente por ordem e sagaz domínio do imperador Constantino, que implantou na cabeça do povo que eu fui de carne e osso para o céu. Desde o século IV ficam falando isso. Muito bem, quero explicar bem claro que acreditaram porque meu corpo desapareceu da sepultura. Todavia, da parte do meu pai, te explico que ele inspirou José de Arimateia a remover meu corpo e conceder-me uma sepultura anônima
a fim de que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo após a crucificação, os transeuntes passavam lá e diziam: olha lá, disse que ia salvar todo mundo e não se salvou, e apontavam a minha sepultura. E só sobrou lá o lençol no qual eu estava envolto. Acho que agora acho que ficou claro agora para o pessoal, Henrique, como é que e esse lençol, que atualmente se chama sudário, que lança dúvidas sobre ele, mas já está provado cientificamente que ele é daquela época. Sim, então a história é comprida, que eu não vou me alongar, quem quiser pode ver na internet, tenho disponível na página que eu tenho toda a minha história. Fala para eles aqui, rapidamente a página, qual é o número da página? É www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Eu vou colocar depois aqui no vídeo, Henrique Cristo, eu vou colocar todas as redes sociais para as pessoas falarem contigo, tá? Uma coisa Muito que bem. me chama... Uma então, coisa eu só queria concluir. Não, pode falar. Obrigado. Eu só queria concluir que, já que perguntasse como é que é viver na Terra agora, é que agora, como a maioria esmagadora dos terráqueos foram iludidos, a maioria esmagadora, foram iludidas por os donos de cabresto, embustólogos que se dizem teólogos, que vivem gritando nas esquinas: sangue de Jesus tem poder, Cristo voltará, Jesus voltará, etc., usando o meu nome antigo sobre Jesus. E daí as pessoas, por enquanto, a maioria ainda continua enganada. E pensam que Henrique Cristo é um artista, ou que Henrique Cristo é uma figura folclórica. Só que eles vão levar um grande susto quando chegar a hora que eles perceberem que eu estou aqui justamente cumprindo o que eu disse e que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria a priori rejeitado por minha geração. Tu falaste um pouco sobre ciência, tá? Eu queria ver contigo assim, ó. Tu sabe que tá rolando uma pandemia, tá rolando o coronavírus aí. Espero que tu esteja se cuidando também. Eu queria perguntar para ti o seguinte, ó. O que tu acha do tratamento que determinados políticos dão pro coronavírus? A gente tem que se preocupar com o coronavírus mesmo? A gente tem que confiar na ciência? Ou a gente não precisa se preocupar tanto, que nem o nosso presidente fala, que é só uma gripezinha? O que tu acha sobre isso, Henrique Cristo? O medo é muito mais letal, muito mais terrível do que esse vírus criado lá na China, né? E o medo é muito mais perigoso. Exemplo: se tu tiveres medo que tu estás com essa pestilência e na hora que tu sentir falta de ar, tu precisar respirar, naquela hora tu ficas vendo as imagens que mostram na televisão, naquela coleção de ataúdes e naquelas sepulturas cavadas para te esperar. Ai, meu Deus, agora eu vou também para lá. Aí tu vai. Por que tu vai? Porque daí tu não consegue respirar. O teu corpo inteiro é acometido, é possuído por uma nefasta influência da tua mente que sucumbe às imagens que tu vê na televisão. Eu posso te garantir, aquele fiozinho, aquele minguado fiozinho de ar que tu podia inalar, é bloqueado pelo teu medo, pelo teu neurometafísico sistema, e te impede, e tu consegues ver com os teus olhos a ambulância que vai vir, vai ser chamada, e tu vai ser levado para lá, e já consegues ver até que vai ficar entubado, que depois de muitos dias lá tu vai sair no ataúde. Então tu tens que, primeiro, quem quiser se escapar dessa praga, então volta ao que eu ensinei há 2.000 anos. Volta para o quarto, fecha a porta. Eu disse: tu, quando orares, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Fala em Mateus 6, versículo 6. Volta para lá. Lá tu pede para o Pai, antes de ficar na agonia, antes de ficar doente, antes, pede ele que te protege, que te inspire, que te ilumine. Então o Pai vai te inspirar, te iluminar, te guiar, para que tu não seja vítima
do pior inimigo do ser humano, que não é um vírus, e sim o medo. Essa praga, essa pólvora que criaram, são uma pólvora criada para matar, porque a pólvora que criaram há séculos atrás, há décadas, séculos atrás, tu tem que ter uma arma para botar ela, um cartucho, enfim. Agora, essa pólvora, a pólvora mais terrível que criaram, que ela visita as pessoas sem pedir licença, invisível, e ela não escolhe classe social. Essa pólvora, não adianta você ficar com a espingarda na porta da tua casa esperando ela, que ela vem sorrateiramente e entra no teu corpo, se tu não tiver a blindagem, a proteção do Supremo Criador do Universo. Como é que ele vai te proteger se tu pedir a ele? Primeiro, que ele vai te proteger de tu não ir onde vai pegar um rastilho dessa porta. Segundo, que se tu for obrigado a sair na rua e ir num lugar onde tem alguém contagiado, se tu for e não conseguir te desviar, porque ele pode te desviar para outro caminho, o Criador. Mas se tu for aí pegar ela, tu for contagiado, depois, quando tu chegar em casa, tu volta a renovar a tua intimidade com ele, a simbiose no quarto com a porta fechada, ele vê, ouve e te abençoa. E daí, se tu tiver que cair na mão de um profissional da saúde que está lá lutando para ajudar o seu semelhante, tu vais ser guiado para alguém que está bem inspirado, que vai te cuidar, vai te proteger. Mas tu não vai precisar ir até lá se tu tiver a proteção plena do teu Senhor, teu Criador. Entendo isso, Henri. Então, a importância aí da fé, da reza, isso eu entendo. Mas eu queria ver contigo a parte terrena desse problema, porque é um problema real, né? É um problema real que está matando um monte de brasileiros. Exatamente. E a gente, ao mesmo tempo, tem um presidente que é responsável por isso. Eu não sei se tu te sente à vontade para falar sobre política ou não, né? Mas eu queria ver contigo até que ponto esse presidente ele é responsável por essas centenas de desgraças que está acontecendo em relação a essa doença. Em primeiro lugar, quero deixar claro que eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu posso falar sobre um líder, um presidente de qualquer país do mundo, incluindo o do Brasil, que ele não é responsável por isso, não. Ele tem obrigação, ele é responsável pela administração do país. Não foi ele que criou essa pólvora. Não, não foi ele. Mas vamos que, digamos, fiquei sabendo, aliás, que até ele foi acometido, foi atingido por essa invisível pólvora. Eu chamo de pólvora. Note bem, veja a origem da pólvora. Sim. Estude e veja por que eu chamo de pólvora. Então, daí, ele, o presidente, seja esse, seja o primeiro-ministro da Inglaterra, que também foi acometido, seja os outros governantes do mundo, não importa quem, eles têm a obrigação de administrar o país deles, né? Agora, como eu te disse, se essa pólvora tivesse que pedir visto para chegar no país, era uma maravilha, né? Você podia mandar os cônsules, não dar visto para ela e pronto, né? Mas ela não pede licença. Ela vem assim, sorrateiramente. Então, no caso, não posso culpar nenhum político. Agora, o que eu posso, isso sim, dizer, que os políticos deveriam, nesta hora, ter sensibilidade humana, amor ao seu próximo e não ficar fazendo politicagem. Eu tenho visto coisas, e ladroagem, eu tenho visto coisas na televisão impressionante. Tem uns que estão faturando em cima disso, que estão aproveitando essa hora para comprar e vender aparelhos superfaturados, essas coisas todas. São seres desalmados, né? Então, eu estou vendo tudo isso. A coisa está tão feia aqui no planeta Terra, né? Que as pessoas hoje em dia não têm mais aquele mínimo de sensibilidade, também vendo as coisas que elas estão vendo sempre na televisão, nas mídias, né? Então, o amor ao próximo, o sentimento de solidariedade, hoje em dia é só para os loucos como eu, né?
quem é sensível, quem tem solidariedade com o seu próximo, é qualificado de louco. Eu, sim, considero que são... Dizem que eu sou louco, sim, de amor pela humanidade. Se não fosse louco de amor pela humanidade, eu não iria me reapresentar, me expor, indumentário como outrora, para saber que o ódio de outrora multiplicou-se contra mim, que os invejosos, os caluniosos estão se multiplicando, e os Judas se multiplicaram também. Mas eu amo, na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que eu já expus há 2000 anos, quando apresentei a parábola dos talentos, que até hoje não foi compreendida. Até hoje, a maior parte da humanidade não entendeu o mistério da parábola dos talentos, que é a parábola da lei da igualdade. Fique à vontade. Vamos, então, parar um pouco de falar aí do nosso presidente. Eu queria ver contigo um dos assuntos aí que hoje a gente vai falar um monte de assunto polêmico, tá? Um monte de assunto polêmico. Eu queria saber qual é a opinião de Henri Cristo sobre o desarmamento. Tu é a favor? Tu é contrário? Eu queria ouvir uma opinião tua sobre isso. Então, em primeiro lugar, quero falar, sabendo que estou falando com gaúcho, e uma saudação ao povo gaúcho, onde eu falei muitas vezes. Eu falei na Praça da Alfândega, na Rua da Praia, em Porto Alegre, em 81. E vivi um longo período, na minha juventude, no Rio Grande do Sul. O meu carinho, minha simpatia por todo o povo gaúcho. E em falando-se de desarmamento, justamente é o povo gaúcho, tem aliado no Rio Grande do Sul, é o povo gaúcho que mais racionalmente se posicionou quando fizeram uma espécie de plebiscito, um referendo sobre isso, né? Inclusive, quero dizer o seguinte, isso é tão simples, mas tão simples, já respondi essa pergunta várias vezes. Se um indivíduo entra na tua casa, sem tua autorização, e ele vai mexer com tua família, com tua mulher, assim, enfim, ele vai fazer o que um indivíduo, um delinquente, e tu tiver lá debaixo do teu travesseiro um emissor de pólvora, que não é de Covid-19, sim aquela pólvora pretinha, quero saber se tu vais usar ou não para defender tua família a ti também. Sim Óbvio ou que não? sim, óbvio que sim. Então, logo, está explicado, entende? Tu tens que entender que a lei, quero deixar bem claro, eu sou teodidata. Eu estudei na escola pública só 3 anos, mas depois meu pai me levou a estudar antropologia, biologia, ele, da maneira dele, né? E também sociologia, principalmente com cobaias vivas. Dormir em favela, né? Em prisões, enfim. Então, daí eu quero dizer o seguinte, que a humanidade é sempre a mesma. Os seres humanos estão sempre de carne e osso, né? E que só os países, só os governantes e governos que pretendem escravizar a população é que são contra que o cidadão tenha o direito a possuir uma legítima defesa. Te falo isso, se tu analisar bem, vai analisar friamente, estudando bem a história da humanidade, por que ninguém se mete com a Suíça? Por quê? Porque então, em plena guerra, ela ficou sempre isenta. Só porque ela tem dinheiro? Só porque ela tem o dinheiro até dos ladrões? Não. É porque na Suíça, cada cidadão é obrigado a ter uma arma e deve aprender a manuseá-la. Olha só. Então é difícil. Agora, se tu for estudar bem profundamente a história, profundamente, não como só meramente academicamente, estudar com o olho bem aberto, tu vai perceber que todos os povos do mundo, todos os países do mundo, quando enveredaram para uma ditadura, a primeira coisa que fazem é desarmar a população. No caso do Brasil, fizeram campanhas e é engraçado, eu via pela televisão, né? Pessoas lá entregando armas. Eu tenho no Rio Grande do Sul amigos, né? Ó, lá em
em Caxias do Sul. Tinha um amigo que tinha uma fazenda, Aldo Rollo. Eu sei que ele já viajou porque ele era de idade. Então, quando eu ia na casa dele, lá em Caxias do Sul, ele tinha vinícola, né? Inclusive, uma vez pedi uma bênção para que eu pudesse, para ele, as pragas da vinícola. E ele mostrava para mim lá na casa dele. Eu, às vezes, ia com o discípulo tomar um café, aquele café grande que os gaúchos servem na mesa grande, tá, né? Café colonial. Ele mostrava lá na casa dele, olha aqui, essa espingarda é do meu avô, essa aqui é do meu pai, e etc. Mostrava tudo lá pendurado. Você sabia que agora essas armas, se alguém entrar na casa de uma pessoa com uma arma dessa que recebeu de herança, que nem bala não tem, e estiver lá, ela vai presa, a pessoa? Por causa das leizinhas que criaram aqui na Terra. Eu estou falando porque eu conheço. Eu conheço o Brasil por dentro. Turista conhece o Brasil por fora. Hotel, eu não. Eu dormi nas casas das pessoas. Em Rio Grande do Sul, dormi em várias casas. Em Bahia, em todos os lugares da América Latina. Eu conheço a humanidade da América Latina. Dormi nas casas. Também fui estudar sociologia com cobaias vivas no cárcere. Eu estive 7 dias preso na prisão política do ditador Stroessner no Paraguai, em Assunção. Fui expulso da Venezuela também, então é óbvio, até ser expulso eu estive num cárcere. Então eu estudei com cobaias vivas. Eu conheço o que meu pai me fez, eu agradeço ao pai todas as vezes que eu fui detido, porque assim eu poder estudar profundamente. E quem for estudar bem profundamente, sem hipocrisia, sem só para pendurar diploma na sala, vai analisar bem o discurso de Sócrates quando ele foi condenado. Vai analisar profundamente o discurso dele. E vai compreender que a morte não existe, e aí, etc, etc, etc. Então, eu queria deixar bem claro, quanto a esse negócio de desarmamento, é muito fácil, preste bem atenção. Tu não conhece um líder a favor do desarmamento que não tem um verdadeiro... Não um sistema de segurança dentro de casa, uma coleção de armas. Né? E não tem um desses sem-vergonhas que querem ver escravizar o povo, que são contra o desarmamento, que são a favor do desarmamento, que não tem seguranças pago com o dinheiro do Iraque. Entendi. Não tem mais nada declarado. Eu falo, olha bem, eu sou povo. Eu não sou um turista. Eu percorri a América Latina inteira, falando ao povo nas praças públicas, e na Europa um bom pedaço. Quando fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, onde eu também pude ver certas coisas que só quem vive lá no meio da... Eu não fiquei na França em hotéis, eu fiquei nas casas do povo. Eu dormi e falava como na praça pública. É um outro viajado. Então, esse negócio de desarmamento, é isso que eu te falei. Se tu for estudar friamente, eu não vou citar países, porque eu não sou político. Eu sou, minha vocação, minha natureza é da liberdade. Eu sou pregador da liberdade consciencial. Mas se tu for analisar bem o ateísmo ideológico, qualquer país que prega o ateísmo ideológico, ele é violentamente a favor do desarmamento. E adivinha por quê? Eu vou dar só mais uma pistazinha para ti, já que tu és um professor. Adivinha por que os ditadores, adivinha por que eles conseguem uma multidão escutando eles cada vez que eles dizem que vão falar em público? Ah, porque a galera... Porque obrigam o pessoal a ouvir ele, né? Sim, porque senão aquele que não for o vizinho vai denunciar. Que ele programou a sociedade em que ele está impondo a ditadura dele. E aquele que não for e não explicar, não der um atestado de que estava com dor de barriga, que estava com alguma doença, alguma perda, no dia já vai ser encarcerado, interrogado e possivelmente até torturado e morto, porque ele é um inimigo do líder. Isso aí. Isso aí. Assim é fácil, viu, filho? Assim é muito fácil liderar. Eu estudo profundamente. Eu não vou citar país, não. Estou só te explicando. Quem for inteligente, raciocínio, espera aí, aquele lá, aquele país lá, aquele outro, aquele outro. Ah, dá para entender, sim. Tá? Henri, por exemplo, desculpa te interromper, a gente tem pouco tempo. Fique à vontade.
A gente tem pouco tempo, eu vou me encaminhar aqui para a última pergunta, tá, Henri? Perfeitamente. Aí depois eu vou pedir ao pai uma bênção para os ouvintes. Pronto. Por favor. E para mim também, né? E para mim. É claro. Ultimamente, eu não sei, tá? Eu não vivo há 2000 anos. Tu tá mais tempo aí do que eu, como consciência aí. Mas existe pessoas do mesmo sexo que gostam de pessoas do mesmo sexo. Existem pessoas de sexos diferentes que gostam, né? E também tem hoje em dia, eu acho que sempre houve, né? Eu sou um pouco leigo sobre o assunto, mas pessoas que nascem com um determinado corpo físico e se veem como um outro corpo. Então, por exemplo, o cara nasceu ali, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de tico. O cara nasceu com pênis, mas ele se vê como mulher, tá? Ele se vê como mulher. O que o Jesus tem a falar sobre isso, senhorinho? Jesus é um nome obsoleto, né? Que é usado pelos falsos profetas. Que eu disse há 2 anos que eu voltaria com um nome novo. Em Apocalipse 3, versículo 2, meu nome novo é Ingrid, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Depois disse que eu tenho que me apresentar com um nome novo, porque o nome antigo, Jesus, até cachorro tem. Tem gigolô com o nome de Jesus, tem ladrão. Tem o atacante da seleção. Então, bom, não vou opinar sobre isso, porque eu sei que é uma coisa delicada o esporte, né? E não é meu esporte favorito, mas eu tenho amigos do coração, filhos do coração. Ali em Santa Cruz do Sul tem um gaúcho, Tchê, que é meu amigo, ele torce bem por um time. Não vou citar o nome dele para não me lindrar, né? Bom, o nome é Luiz, né? Mas sobrenome não vou citar. Pronto, né? Então, sim, porque é meu amigo, meu aliado. Muito bem. Tá. Mas a pergunta que ele fez... De gênero. Tá. Do homossexualismo, as alterações sociais, as novas leis, né? Certo? Então, existem vários fatores. Existem pessoas que, por motivos biológicos, têm alteração neurofísica. Existem pessoas que são vítimas do fenômeno da massificação. Entende? Depois que fizeram grandes campanhas, né, gay, essa coisa toda, e daí então tem pessoas que entram na onda. Como tem outras coisas que eu não vou falar agora, que as pessoas vão pela onda. Entende? Você sabe, já deve ter visto falar no fenômeno de massificação, no fenômeno como é que é? Efeito manada. Efeito manada, né? Tem tudo isso aí. Agora, existem fatores de questão de opção de foro íntimo. Então, para matar toda essa charada, essa questão aí, eu posso responder numa frase que eu sempre digo, que eu sou regente de almas, né? Eu não posso interferir na vida física das pessoas. Eu explico a lei e daí, como regente de almas, eu concluo. Meu pai mandou dizer à humanidade, agora, para que compreendam e consigam se equilibrar socialmente e mentalmente, o que é pecado. É isso uma questão bem complicada. O que é pecado? Quem te garante que tu não estás pecando quando vais comer um churrasco, um cadáver fantasiado com o nome de churrasco? E tu estás contribuindo com uma morte. Quem te garante, presta bem atenção, que tu estás bem, que tu não estás pecando quando tu olha para a beleza da mulher do teu próximo? Quem te garante, entende? Presta bem atenção o que é pecado. Quem te garante que quando tu sucumbes à onda do modismo, que não estás pecando? Porque o modismo é pecado também. Mas vamos lá. Então, eu vou te dizer para ti o que é pecado, da parte do Senhor, para adaptar-te aos tempos atuais. Pronto. Aí tu vais compreender e está tudo resolvido. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. É simples. Então, tu fuma, é pecado. Porque faz mal para ti, para o teu pulmão, para o teu neurosistema, e faz mal para os que estão perto de ti. É pecado.
Mas tu paga o pecado depois, mais tarde. Se tu inveja, é pecado. Enquanto tu tá com inveja do teu irmão, que comprou uma bicicleta nova, um carro novo, e tu não pode ainda, tu fica patinando no labirinto de esterilidade. E não consegue, com a bênção do Senhor, comprar um automóvel melhor do que o do teu irmão. Se tu odeias, é pecado. Então vai ter uma úlcera no estômago, no mínimo. Porque o ódio gera doença. Então tu tem que ver, ignorar o que eu ensinei há 2000 anos. E se dizer cristão é pecado. Eu sou cristão. E daí, porque eu não mandei ninguém ir na igreja rezar. Eu não entendi uma coisa. Eu não entendi uma coisa aí. Então, uma pessoa do mesmo sexo namorar, enfim, ter alguma relação com uma pessoa do mesmo sexo, isso seria pecado, então? Preste atenção, então, responde de novo a pergunta. Certa feita me fizeram essa pergunta numa televisão, que eu não podia nem estar lá, mas eu fui ao vivo, fiquei 36 minutos no ar, no horário nobre, no tempo que o Ratinho era livre, no programa do Ratinho Livre na Record. Me fizeram essa pergunta, gerou muito ódio, né? Porque me perguntaram sobre isso. Eu expliquei. Isso que eu falei agora, que pecado é tudo que fizer não faz mal para ti nem para os outros. Que faz mal para ti e para os outros é pecado, que não faz mal para ti nem para os outros não é pecado. Daí, entrar nessa do sexo. Me fizeram perguntas sobre o homossexualismo. Disse, se tu te sentir bem em te acostar na alcova com teu amigo, isso é um problema teu. Ficaram com muito ódio. Porque, na verdade, bem da verdade, agora, se tu fizer isso, preste bem atenção. Ainda usando para dar mau exemplo para outras pessoas, já estás pecando. Se tu fizer isso contra a vontade dele, também é pecado. Se tu fizer isso produzindo escândalo, para outras pessoas blasfemar, xingarem contra ti, já estás pecando, estás levando outras pessoas a pecar. Tu tem que ver o que tu fazes. Tem uns que conseguem ter relações carnais, homossexuais, contra a vontade do parceiro. Não é pecado. Eu sou regente de alma. Meu assunto é a alma. Então, eu sei, meu pai disse aqui em Brasília, alguns anos atrás, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Entende? Então, aí é uma questão de foro íntimo isso, entende? Eu tenho pessoas minhas, que são beneméritos, participam da causa divina, que fizeram isto e depois que me conheceram, descobriram um êxtase maior do que a escravidão na carne. Então, são meus aliados. Entende? Mas eu nunca os proibi. Eu tenho amigos que são... porque eu sou vegetariano. Né? Eu tenho amigos que comem carne e são meus amigos. Eu não vou... porque é uma questão de tempo. Às vezes, eu penso, hoje em dia, ser vegetariano já é complicado hoje em dia. Tá? Já é quase uma espécie de privilégio, né? Porque está complicada a coisa, a alimentação hoje em dia, né? Você sabe, falando ainda de alimentação, e em respondendo a tua pergunta, você sabe que existe mais de 1 bilhão de famintos na Terra? Sim. E mais de 1 bilhão que não tem água potável para tomar, que bebe urina, às vezes até. Então, é horrível. Água suja. É horrível. Então, quer dizer, o mundo está caminhando para o que eu predisse há 2000 anos, entende? É isso. Da minha parte, olha, francamente, da minha parte, eu só tenho uma coisa a fazer. Orar ao Pai, pedir a Ele que ilumine os habitantes da Terra, para que pequem menos. Até comer demais é pecado. Então eu tô pecando. Então eu tô pecando nessa quarentena. Eu ando comendo muito. Então trato de fazer um jejumzinho básico. Vou fazer. Henrique Cristo, para finalizar aqui, tá? Eu já vi uma série de entrevistas tuas na internet. É uma figura que eu acho icônica no Brasil. O brasileiro conhece, tem muito carinho por ti. Então, assim, depois de tudo isso que eu falei do teu fechamento, eu queria pedir para tu fazer uma coisa que eu nunca vi tu fazendo, porque eu acho que tu deve ser uma pessoa, para além
de todo esse âmbito religioso, toda essa preocupação com as almas, todo esse amor pela humanidade que tu tens, eu tenho a impressão que tu também deve ser uma pessoa engraçada. Eu queria perguntar para ti se tu podia encerrar o vídeo com uma piada. Tu sabe contar piada, Henri? Então, eu vou contar, mas antes eu vou lembrar. É a única piada que eu gosto de escutar, porque tem a ver com... Porque está na internet, inclusive. Para aqueles que são de sangue, Jesus tem poder, este nome é forte, este nome é isso, aquilo. Então, uma piada que me contaram, que está na internet, inclusive, que certa vez um ladrão estava adentrando uma casa e quando ele estava no ápice de praticar o ato que ele foi praticar, ele escutou uma voz dizendo: Jesus está te vendo. Daí ele parou, pensou, não ouviu mais nada, deu mais uns passos, a voz de novo: Jesus está te vendo. Dessa vez ele mirou a direção onde vinha a voz. E viu um papagaio lá. Ele disse: você é Jesus? Ele perguntou para o papagaio. Não, eu sou Judas. Quem é o maníaco que botou o nome de Judas num papagaio? O mesmo que colocou o nome de Jesus no pitbull que está te vendo. Entendeu? Essa é a piada que contaram que está na internet, né? Então, pois é. Então, agora, fora isso, falando sério, porque eu, na verdade, eu quisera que toda a humanidade tivesse motivo para viver tranquilo, sereno, feliz, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. E como eu não vou poder mais responder a pergunta agora, o tempo passou, eu vou lembrar que todo sábado, às 11 horas da manhã, em diante, todo sábado, faz 10 anos já isso, eu falo ao vivo no programa Henriquez.tv. 11 horas da manhã, todo sábado. Dá aí o endereço, bota ali o endereço para ele ver. Henri, eu vou deixar tudo aqui eu vou botar depois que eu editar, vou botar na tela, vou botar na descrição do vídeo. Perfeitamente. O pessoal vai conseguir. Vou pedir ao pai a benção? Tá. Isso. Então vou pedir ao pai. Está aí, ela vai falar? Não. Então vou pedir ao pai. Um dia ele vem visitar o senhor, daí. Se um dia ele vier aqui me visitar e se um dia quiser fazer um programa ao vivo comigo, já está convidado. Muito obrigado. Tá? Não, é porque daí aí podemos fazer porque interagem o público, fazem perguntas, eu respondo todas sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Agora eu vou pedir ao pai a bênção, tá? O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Tu também, Renan Freitas. Até. Beijo, Tchau, seu Renan. Henri. Tudo bom. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado por tudo aí. Fica com Deus. Tchau. Sai. Sai. Então foi isso, pessoal. Seu Henri Cristo aí, tire suas conclusões e escreve aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Me despeço por aqui, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!